Manda ver. Então vamos lá, vamos calcular o custo. Eu vou dar uma passada rápida para poder entender como é essa estrutura, tá? Porque dificilmente eu vou conseguir, como eu falei no início, nessas 2 horas passar. Então eu prefiro passar com situações já prontas para a gente conseguir nos posicionar. Gaia, eu não sei se você está só abrir o microfone, tá? Eu não sei se eu mexi alguma coisa, você está conseguindo me ver o vídeo? O áudio está saindo? Perfeito. Tá bom, tá bom. Então, eu vou dar uma passada em situações que eu já fiz, né, que inclusive vocês vão encontrar a Bacardi, repetindo o que eu comentei no início, ela está disponibilizando os cupons do curso que eu produzi lá na Udemy. Então, todo esse material de apostila, planilha, os vídeos explicando tudo isso que eu estou passando agora, vai estar lá disponível. Então, quem ficar aqui até o final vai estar recebendo esse cupom e vai poder ter material para poder estudar. A caminhada, ela não termina aqui, ela só começa aqui. Então, sobre o custo, a gente precisa calcular os custos fixos e variáveis. Custo é o que a gente viu ligado à produção. A primeira coisa, assim, um grande erro que acontece, quando a gente tem um salário, a gente está pagando R$2.000 lá para um colaborador, não é 2.000. A gente tem INSS, FGTS, tem férias, 13º, auxílio maternidade, vale transporte, vale refeição. É muita coisa que faz com que aquilo que eu pago a ele, no fim eu vou desembolsar muito mais do que aquilo. Então, só para ter uma ideia o que a gente vai encontrar lá, por exemplo, eu tenho lá um bartender, eu tenho um barback, ajudante de produção, caixa. Esse cara aqui, o ajudante de produção. Opa! Eu não consigo, peraí, aqui. Eu pego aqui o ajudante de produção. O cara que ganha R$1.200 lá na carteira dele, no fim das contas, ele vai estar recebendo R$1.971 que eu vou estar pagando. Então, e boa parte desse dinheiro ele não vai receber, porque alguma parte sim, outra não, mas a maior parte vai para o governo, vai para o FGTS, enfim, uma série de reservas. E aí, eu preciso saber esse número daqui. Quanto esse profissional me custa no ano? Porque o que acontece? O pessoal ele coloca o salário, né? Então o cara ganha 2.000, muito bem, são 20 dias úteis, então é R$100 por dia, e aí são 8 horas e eu tenho o valor da hora do cara. Esse cara vai se estrepar, por quê? Quando chegar o 13º, quando ele tiver férias, alguma situação, o INSS, é um valor, é um custo que vai sair sem ele perceber que está saindo. E esse que é o grande problema. Da matéria-prima, olha, vamos olhar com atenção aqui, que modéstia à parte, isso aqui ficou muito maneiro. Vamos lá. Vou botar o óculos, senão eu não consigo ler. O que acontece? Eu tenho a tabela aqui de matéria-prima, eu tenho o material que ou eu compro ele, ou eu produzo ele. Tá? Então, por exemplo, eu tenho outro aqui produzido, eu tenho um ginger ale produzido, e eu tenho um ginger ale de garrafa comprado. Quando eu vou comprar um produto, eu pego lá, por exemplo, cachaça... Não, isso aqui não. Não. Por exemplo, eu vou comprar um rum Bacardi. Vou comprar um rum Bacardi, porque é a melhor marca que existe. Então, assim, não é à toa, mas eu tenho preferência, né, por Bacardi. Então, vamos lá. Se eu estou pagando 36... Todos os valores que estão aqui são hipotéticos, tá? Eu chutei aqui o número. Estou pagando R$36,38 por uma garrafa de Bacardi. Só que ela não tem 1 litro, ela tem 980 ml. Deixa eu botar no topo lá para a gente poder entender. O topo eu tenho o nome do produto, o tipo, se ele é comprado ou produzido, o preço. Então eu vou pagar R$115,50 uma garrafa, e quanto tem essa garrafa? Ela tem 750 ml. Então, eu estou pagando R$115 por 750 ml. Quanto me custa o litro? Eu preciso saber esse litro, porque vai me facilitar numa tabela, nesse caso aqui,
eu dividi tudo por 1000. Então, eu quero saber quanto é o ml. Por que eu quero saber o ml? Porque todas as receitas, ficha técnica, ela menciona ml. Então, se eu já tenho isso calculado, para mim fica melhor saber quanto custa o mililitro. Então, eu tenho que fazer a regra de 3 aqui, de 750 para 1000 e quanto me custa. E outra coisa também que é importante, vamos lá, vamos pegar aqui, 80 é o quê? Limão Tahiti. Eu fui lá, é um comprado, é uma matéria-prima, então ele é um custo variável. Eu vou pagar R$ 3,92 o quilo. Então, R$ 3,92, eu estou pagando 1000 gramas. Até aqui tudo bem. Só que o que acontece? Cara, quando eu compro, historicamente, sempre tem um estragado, não vem bom. Quando eu compro a caixa, vem aqueles amassados. Qual é o aproveitamento que eu tenho desse limão Tahiti, historicamente? É de 100% dele? Não. Eu tenho um desperdício lá. Então, quanto é esse desperdício? É de 20%? 5%? 10%? O que for. Eu não posso considerar o valor que eu paguei. Porque acontece? Do momento em que eu considero os 100% e aquilo ali está estragado, eu joguei fora, eu perdi dinheiro. Mas se eu tenho uma média histórica de quanto se eu tenho uma média histórica de quanto eu pago e a quantidade que eu paguei, eu consigo ajustar no custo do quilo, no caso aqui do grama do limão. Então é muito importante nessa tabela, quando a gente está falando de matéria-prima, da gente poder entender o seguinte: aquilo que eu estou comprando, eu tenho 100%, inclusive a bebida alcoólica. Então a gente pega muito, onde é que isso se aplica? Que eu acho uma loucura, né? Eu vejo esse movimento, mas ainda faz parte da cultura, do chorinho. Você é dono do negócio. Você foi lá, equilibrou o coquetel, você acha que tem que ter 55 ml, mas chega o teu cliente e fala assim, cara, capricha no álcool. Cara, na tua ficha está 55 ml. Esse capricha no álcool vão ser mais 15, 20 ml que você botou ali. Então aquele litro que você está botando lá 10 centavos daquele litro, daquele ml, já não é, porque o cara lá da produção ele deu um chorinho. Então, como é que a gente consegue mitigar isso, diminuir um pouco o prejuízo, se não tem como mudar a cultura? O que a gente vai fazer é, quanto eu paguei R$100 não por 1 litro, eu paguei R$100 por 800 ml. Então, quanto me custa esse ml? E aí, baseado nisso, a conta vai fechar. Então, é muito importante a gente ter uma coluna de conversão para poder entender como o produto ele vai se perder ao longo do processo. E aí eu vou pegar aqui primeiro, insumos. Porque uma coisa é eu comprar e outra coisa é produzir. MOD, o que vocês estão vendo é mão de obra direta. MOI, mão de obra indireta. Direta de quem produz versus os insumos. Por quê? O drink que eu faço aqui, por exemplo, leva um ginger ale. Então, como é que eu vou atribuir o custo do ginger ale no drink que eu estou vendendo? Eu tenho que fazer uma produção do ginger ale, saber quanto custa o litro daquele ginger ale, para assim, pegar aquele custo, quantos ml vão no meu drink e eu vou alocar. Então, eu dou um passo antes, vejo qual o valor do insumo, e aí como é que eu vou fazer? Por exemplo, um ginger ale. Eu vou ter lá, ginger ale eu vou ter que descascar o gengibre, bater no liquidificador, coar e porcionar em garrafa. Quem vai fazer isso? O ajudante de produção. Quanto tempo ele demora para fazer cada um desses? 15 minutos, 5 minutos ou 10 minutos? Qual o valor? Esse 3,79, ele é, né, se a gente pegar aqui, vai ser esse valor aqui de hora dele vezes 15 minutos. E aí eu vou ter esse valor, eu vou ter esse valor aqui do ginger ale. Porque ele vai precisar fazer esse processo. Eu tenho que pagar, ter uma ideia de quanto é esse profissional, se vale a pena eu produzir meu ginger ale, ou eu só vou comprar meu ginger ale. E se eu for produzir, saber o custo e cobrar o valor, porque nele eu tenho diferencial. Quanto é o rendimento disso aqui que vai fazer? Esse número aqui é chutado, tá? Normalmente a produção deve ser de 2, 5, 10 litros. Quanto maior for a produção, mais barato é a unidade. Por quê? O tempo em que eu demoro para bater quem está batendo é o liquidificador.
não eu. Então, o ajudante, ele botou lá, eu gastei muito pouco tempo para bater, sei lá, 10 litros ou 1 litro, o tempo é o mesmo que o liquidificador vai estar batendo. Então, quanto maior for a produção, menor é a unidade. Então, qual é o rendimento disso? 800 ml, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Quanto custa de mão de obra para produzir o ginger ale? É esse daqui. Só que não é somente a mão de obra. Eu tenho a matéria-prima. O que eu uso para se fazer... o que eu uso para fazer um ginger ale? Eu uso gengibre, açúcar, água e limão. Eu não sei como é que faz pagar isso aqui. Bom, deixa eu aumentar. Eu tenho o gengibre, o açúcar, a água e o limão siciliano. Muito bem, vou fazer uma produção de 500 gramas, são medidas iguais. Então eu tenho, quanto me custa 500 gramas do gengibre? Me custa R$ 3,36. Quanto ele vai render? Ele vai render 350 ml, porque eu tenho perda aqui. Por mais que eu esteja colocando 500 gramas desse açúcar no negócio, depois quando eu coar, vai embora. Então essa produção com essa quantidade vai me gerar 350 ml. Esse 350 ml, nesse somatório, quanto é o litro? E aí a gente vai ter o litro do ginger ale. A mesma coisa que a gente precisa apurar é do sumo do limão. Por quê? Eu não compro o limão, ele já é espremido, eu tenho que espremer. Então não é só o custo do limão, é o limão mais espremer o limão. É a mão de obra de espremer o limão mais o limão. Mais o que eu vou perder. Se eu tenho aquela produção da noite e chegou no fim da noite, puta, me sobrou lá 200 ml de limão. O que eu vou fazer com ele? Se, por exemplo, eu não tenho um press e eu não consigo fazer um ginger ale, eu vou jogar ele fora, eu vou ter desperdício. Ou, ser inteligente, falar assim, não, vou pegar isso daqui, vou transformar no ginger ale, vou botar gás, seja lá o que for, você consegue aproveitar. Então, cada um dos itens é importante a gente poder definir, começando agora pelos insumos, a matéria-prima e a mão de obra direta. Então, eu vou ter aqui, num consolidado, eu tenho ginger ale produzido, me custa R$ 9,48 para produzir esse cara. Desconsidera os valores, por favor, porque eu não sou de bar, eu coloquei valores que depois eu fui ver, que são absurdos, porque quando o cara vai produzir, ele vai produzir, 10 litros, 5 litros. Então, quando a gente divide por um número maior, o valor unitário vai ser menor. Mas o raciocínio é esse aqui que eu estou falando. Então eu tenho R$ 9,48 de mão de obra direta, de matéria-prima eu tenho R$ 14,31. Quanto me custa o litro dele produzido? R$ 23,79 um litro. Nesse formato que eu estou fazendo aqui. A mesma coisa, do limão siciliano. Quanto ele me custa? Ele me custa R$ 30 o limão siciliano, mas me custa R$ 10 para poder espremer ele. Quanto me custa o litro dele? 40 e assim por diante. Tá? Então é importante, quando a gente vai fazer insumo, definir qual é o valor daquele insumo. Na ficha técnica, para poder fazer... Aqui são nomes aleatórios também, tá? Que não tem nada a ver com os ingredientes. Então tem lá o bambu, o bartender demora 3 minutos para fazer. Quanto é esse valor? 76 centavos, 51 centavos. Por quê? Porque já está tudo pronto. Eu vou misturar aqueles ingredientes e eu vou não cronometrar um. Né? O pessoal que está trabalhando nisso sabe. Eu vou ter vários copos, eu vou servindo, eu consigo em 10 minutos sair 15 drinks. Eu consigo fazer 1 e poucos segundos? Não, mas nesse formato eu consigo porque vai funcionando isso junto. Então, aí sim, eu já tenho os insumos e aí sim eu vou preparar, vou pegar a ficha técnica, né? Aqui que eu tive que trocar de receita para não confundir. Então eu vou pegar lá o bambu. Né? Eu vou pegar o bambu, eu vou ter lá a cachaça tal, todos os ingredientes e quantos ml tem em cada um deles. Quanto custa 50 ml dessa bebida? Custa tanto, e aí sim eu vou ter os valores. Inclusive, eu tenho que pegar meu óculos que eu não consigo ler. Inclusive um zeste de laranja. O zeste eu preciso contabilizar ele, porque dependendo do que eu estiver utilizando, eu tenho que comprar uma laranja inteira para poder fazer o zeste, para poder tirar a casca. Eu tenho que considerar ela. Então, esse somatório de itens que são produzidos e comprados,
é que vão fazer o somatório do meu drink. Então aqui eu tenho de matéria-prima. Eu tenho antes a mão de obra direta, eu tenho matéria-prima e aí os meus custos fixos. Custo fixo a gente viu o seguinte, independente porque no que a gente já viu até agora e a gente passou, se está todo mundo seguindo, custo variável, quando eu produzo eu pago, quando eu produzo eu não pago. Então, para eu produzir um mojito, uma Cuba Libre, obrigatoriamente eu vou ter que gastar aquele rum, aqueles 50 ml lá de rum. Se eu não produzir, eu não vou. A mesma coisa o profissional para poder fazer isso. Mas o custo fixo, ele tem que ser pago. Porque ele é um custo, eu pago ele. Como, por exemplo, eu tenho lá a máquina de gelo, eu tenho aqui uma dedetização no negócio, reposição de utensílios de produção. Por quê? A cada 6 meses eu tenho que gastar 2 mil porque o cara me rouba o negócio de descascar, ele leva lá a bailarina, a coqueteleira e por aí vai. Sei lá, aparece algum maluco lá e acho que é brinde. A mesma coisa o gelo, o hortifruti, a energia. Eu não tenho como alocar isso no custo. Uma coisa que é muito importante dentro de custo fixo é assim, uma história interessante. Quando a gente pega, imagina que a gente tem um Audi, tá? Quanto custa o adesivo colado na porta com a calibragem no pneu no carro Audi? Cara, aquilo é nada, né? Então, se a gente comparar percentualmente, é mais caro eu pegar um cara para poder contar quantos adesivos tem do que o próprio adesivo. Então, a mesma coisa se aplica aqui em relação a custo fixo. Quer dizer que, às vezes, eu tenho um insumo, por exemplo, vão 4 folhas de hortelã. Pô, eu vou contabilizar quanto custa uma folha de hortelã para botar no meu drink? Não. O que eu faço? Eu pego hortaliças, coloco tudo isso dentro de custo fixo e depois eu vou ratear. Porque eu não tenho, eu até tenho, mas não vale a pena, vai sair mais caro eu fazer o controle do que o próprio item que eu estou controlando. E aí perde todo sentido. Então eu vou pegar meu custo fixo, está todo ele aqui. Quanto é o meu custo fixo desse exemplo? Vão ser 7.195. Como eu vou dividir esse custo fixo? E aí são vários critérios. Eu posso, por exemplo, um dos critérios é a quantidade de drinks vendidos. Então, nesse exemplo aqui, eu vendi no mês 3.463 drinks. O que eu faço? Eu pego 7 mil e poucos reais que eu tenho que pagar todo mês e vou dividir pela média de drink que eu estou vendendo. Esse é um critério. E detalhe, quanto mais simples for o critério, é melhor, porque não basta eu criar um critério de rateio se eu não tiver como observar ele. Um outro é quanto dentro do meu faturamento esse cara aqui tem percentual. Então, por exemplo, eu faturei tudo isso aqui com todos esses drinks, nessas quantidades daqui. Então, faturei num 8 mil, no outro 6 mil e daí por diante. Quanto esse valor aqui, 8 mil, ele representa nesse total? Ele representa 9%. O que vai acontecer? Esse drink daqui vai pagar 9% do custo fixo. E assim por diante, todos eles. Cada um, uma vez que eu tenho esse 9% desse valor de 7.195, eu vou dividir pela quantidade vendida dele. Nesse caso, 1.000. Então, 9% de 7.195, dividido por 1.000 unidades, que é o que em média eu vendo, eu vou ter que somar o custo desse cara, 64 centavos, para poder pagar o custo fixo. E a mesma coisa a margem de contribuição. Então, são critérios que eu vou pegar o meu custo fixo para poder ratear entre os outros. E aqui eu vou ter o consolidado. Eu gosto de fazer, quando a gente está fazendo esse estudo, de abrir todas as possibilidades, rateio por quantidade, rateio pelo faturamento, rateio pela margem de contribuição, para saber qual que faz mais sentido eu poder adotar. O fato é que quanto mais simples, melhor. E aqui eu tenho, o que eu fiz? Eu peguei o custo de cada um, né? Então, por exemplo, esse custo aqui com o rateio de quantidade. Essa água tônica me custou R$ 7,08. Então, olha só que interessante. Só que o mercado paga R$ 8,00
nessa água tônica. O que eu fiz aqui? É a questão, eu peguei o preço de custo e somei um valor lá para poder ratear. Só que no caso da água tônica eu não posso, porque se eu fizer isso e eu colocar lá o markup, ela vai dizer que eu tenho que vender a R$ 15,69. Não vou vender essa tônica a R$ 5,69. E aí esse é um bom exemplo para a gente poder entender que quem dá preço é o mercado. O que a gente vai ter nesse caso aqui da água tônica? Muito bem, eu paguei, sei lá, R$ 3 de custo nessa tônica. Se eu paguei R$ 3 e eu não tenho como vender a R$ 15, eu coloco o preço do mercado, o que for, e eu vou fazer com que todos os outros produtos paguem o custo fixo. Eu não vou dividir o meu custo fixo com a água tônica. Todos os outros produtos vão bancar a presença dessa água tônica, porque eu preciso ter essa água tônica no meu bar. Estou falando da água tônica, podia ser Coca-Cola, podia ser qualquer outra coisa. Alguns produtos não vale a pena trabalhar. Muita gente fala do cigarro. Não vale a pena vender cigarro porque não dá dinheiro. Mas o cara entra para comprar cigarro. Então, no momento que ele compra cigarro, ele compra uma bala, compra alguma outra coisa. Iguais aquelas promoções, é muito comum, quem faz isso bastante, são os supermercados. Leite a R$ 1,50. Caraca, R$ 1,50, como é que vai custar um litro de leite ali na gôndola? R$ 1,50. Mas o cara faz a promoção de R$ 1,50, mas a manteiga que você vai comprar vai pagar R$ 15,16. Então, no geral, de alguma maneira eles conseguem distribuir isso, entendem, e aí vai como você vai alocar esse valor. Para a gente poder saber, o que a gente tem é o rateio do custo fixo, a parte que a gente está separando para pagamento de despesa, a gente tem como jogar isso. Mas, a grosso modo, é isso. A gente tem aqui o rateio pelo faturamento, pela margem de contribuição e pela quantidade. Quando seria o valor se eu não fosse... se eu fosse ter um lucro zero, tá? Com o menor que eu teria que vender, e o que está em vermelho dá, e os outros, o que está em vermelho é prejuízo, não vale a pena, e os outros sim. Ponto de equilíbrio. Como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio? Se lembra que a gente viu margem de contribuição? Margem de contribuição é o preço de venda menos a despesa variável menos o custo. É margem de contribuição. É aquela reserva que a gente está fazendo para pagamento de despesa fixa, mais aquilo que eu acredito que eu vou ter de lucro. Margem de contribuição. Ponto de equilíbrio é despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Falando assim é ridículo, né? Moleza. Se eu estou vendendo por 10, a minha despesa variável são de 10%, então vai me sair 9, o custo foram 3, então a minha margem de contribuição são R$6. Se eu tenho R$600 por mês de despesa fixa, 600 dividido por 6, eu tenho que vender 100 coquetéis. Então despesa fixa dividido margem de contribuição. Mas quando eu tenho 20 coquetéis, como é que eu faço? Eu vou pegar a margem de contribuição de cada um deles, somo todas essas margens de contribuição e vou dividir pelo total de drinks dessa margem de contribuição. Eu vou ter a margem de contribuição unitária média. Aí despesa fixa dividido por isso e eu vou ter